Olá, boa tarde a todos que nos acompanham. Eu sou a Cira Denete, assessora de cerimonial e protocolo aqui da Câmara de Vereadores. Você nos acompanha pela página do Facebook ou pelo nosso canal do YouTube. Como já divulgamos nas nossas redes sociais, este mês os nossos programas eles serão especiais em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Por isso, TV Câmara hoje, a partir de hoje, vai receber convidadas da nossa comunidade para o nosso bate-papo. Recebemos aqui hoje o nosso vereador Cícero Atreiter, do MDB, e sua convidada, Karen Schneebier, vice-presidente do partido, para falarmos sobre o espaço da mulher na política e também na sua trajetória profissional. Vereador, Karen, é um prazer estar com você. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, o prazer sempre é meu estar aqui, poder usar esse espaço da TV Câmara para falar um pouco dos trabalhos que a gente faz, né? Seja muito bem-vinda, Karen, nossa ex-colega aqui de Câmara, né, Cida? Boa tarde, Cida, boa tarde então a todos que nos acompanham. E muito bacana essa iniciativa da TV Câmara deste mês, né, de trazer as mulheres, esse mês que faz referência ao mês das mulheres, para a gente poder trocar um pouco a ideia da mulher na política, a mulher privada, a mulher no trabalho, enfim, abordar esse tema de uma forma mais abrangente, né? Muito bem-vindo. Obrigada, Cida. É engraçado. Porque a Cida, a gente sempre se revezou aqui na TV Câmara. Também, eu estou super confortável aqui. Que coisa boa. Não podia ter melhor companhia. Muito feliz. Então, como a gente já comentou, a Karen também foi âncora conosco aqui no nosso programa, fomos colegas, tivemos uma excelente colega, um excelente trabalho aqui nesta casa, mas hoje ela é a nossa convidada e para falar um pouco para a nossa audiência, Karen, um pouco sobre a sua relação com a política, na sua profissão como mulher também. Então, eu venho de uma família bem política também, né? E junto com isso, meu pai também é uma pessoa extremamente política, então é muito fácil, né, entrar nessas discussões, na verdade. Mas eu me entendo como uma pessoa política, eu acho que todos nós somos pessoas políticas quando a gente tem alguma voz, quando a gente faz alguma escolha ou quando a gente tem algum espaço de fala. Então, a minha relação com política, a minha relação profissional para começo de conversa é bem eclética, como eu. E a minha relação com a política, ela é muito íntima, é muito familiar, assim como deveria ser com todo mundo. A gente deveria entender que política não é sobre mim, é sobre nós, e que é extremamente importante para a gente poder ter uma comunidade, uma coletividade que funcione, seja justa. Quanto mais pessoas se empenharem em participar da política e ter conhecimento a respeito dela, muito melhor vão ser os resultados para todo mundo. Muito bem. Vereador, hoje você ocupa a posição de presidente do partido do MDB, né? Então, como você vê a participação da mulher neste meio e quais os desafios que acredita que precisam ser superados para termos mais mulheres ocupando esse espaço de poder? Sabe, Cida, hoje estou presidente, né? É uma honra muito grande presidir um partido do MDB, do qual o tio da Karen foi 2 vezes prefeito de Gramado, como a Karen comentou, a Karen teve 3 vezes, desculpa, perdão, a gafe. Teve outros Schneebiers também, representando aqui a Câmara de Vereadores, né? E então, minha família também sempre foi envolvida com política, né? Como família de Schneebier, a família Atreiter também, né? E é fundamental esse envolvimento. Como a Karen falou, infelizmente muitas pessoas se afastam da política. Uma vez a política, digamos que dava certo glamour, convidava uma pessoa para a política e ela se sentia honrada, né? Que bacana, vou participar. Infelizmente, por atos de alguns políticos que não nos representam, a imagem ficou um pouco distorcida e muitas vezes a gente vai convidar alguma pessoa para esse meio, para fazer parte, como é fundamental, como a Karen comentou, porque tudo é política. Eu sempre comento, quando as pessoas dizem, eu não quero fazer parte disso, eu não gosto de política, mas quando tu estás reclamando de um ônibus atrasado, reclamando de um mau cheiro na tua rua, reclamando de uma não vaga numa creche, uma não vaga numa escola, né?
reclamando de problemas cotidianos, às vezes pequenos ou macros, né? A gente está falando de política porque é a política que resolve esses problemas. E é fundamental, então, esse envolvimento. E a Karen, como mulher, uma representante, já esteve comigo, foi colega no Executivo, na sessão passada, foi colega minha aqui na Câmara de Vereadores. Então, quando fui incumbido dessa missão, dessa honra de presidir o MDB, não me coloquei à disposição, mas outros pediram para que assim o fosse, né? Haviam vários nomes capazes de conduzir o partido. Volto a dizer, me sinto muito honrado por ter sido indicado por demais companheiros. Eu convidei a Karen para ser vice-presidente do partido, porque eu achava fundamental e acho fundamental esse comprometimento que ela tem com a política, a família dela já teve, e ter mulheres nessa representação. Por quê? Então, fizemos história, sim, no partido, tendo então uma mulher agora como vice-presidente do partido, quem sabe ele é gente presidindo o partido, né, é indiferente, né, porque é fundamental essa troca, porque a gente sabe que são olhares diferentes, que são maneiras diferentes, apesar de mesmas diretrizes, né, ou mesmos fins que a gente busca, é fundamental o olhar feminino, sim, nesse meio, e a gente ter essa troca de ideias. Com certeza. Karen, a sua visão como mulher, que considera ainda que tão poucas mulheres participem desse meio político? Então, se a gente for pensar no quanto a história, os direitos das mulheres, a participação dela vem crescendo, a gente vem adquirindo um pouco mais de protagonismo, ainda é muito pouco, perto do que a gente esperaria enquanto sociedade em termos de representatividade. As mulheres são metade da população e a gente não vê nem perto disso de representantes femininas em qualquer um dos poderes. Então, o que eu vejo muito é que, ao invés da gente conseguir a nossa independência financeira e aí estarmos de igual para igual com os homens, a gente absorveu mais a independência financeira, porque as mulheres continuam sendo as maiores responsáveis pelas tarefas domésticas da casa, do lar e dos filhos, e isso também é uma tarefa. Isso faz com que muitas vezes as mulheres não consigam participar mais politicamente, exatamente porque não tem como, né? Elas teriam que abrir mão de alguma dessas áreas da vida, ou da profissão, ou da casa, para poder abraçar a política. Isso é muito difícil. Primeiro, porque a gente batalha muito para que as mulheres continuem sendo independentes, ou enfim, tenham a condição de escolher, querer ser ou não querer ser, mas que seja algo de escolha pessoal delas. E mais essas questões todas da família que já existem estudos estatísticos já de um bom tempo atrás que diz que as mulheres trabalham em média 5 horas a mais do que os homens e recebem em média 30% a menos do que os homens. Então, assim, para a gente conseguir de fato ter uma equidade, a gente precisa balançar essas responsabilidades e esses valores também, né? A Câmara integra o movimento Eles por Elas e Riforchi desde o ano de 2021. A Karen teve uma participação muito importante na adesão da Câmara neste movimento, né? Então eu gostaria que você falasse para a nossa audiência um pouco de como surgiu essa ideia, como esse processo aconteceu lá em 2021. Foi até bem fácil. Foi, acho, um dos trabalhos mais fáceis que a gente teve. Foi muito fácil. Primeiro porque tinha vontade política, né? O presidente na época, o professor Daniel, queria. A mesa diretora também aprovou. Então tinha vontade política. Ponto. Por outro lado, o Comitê Gaúcho, né, do Riforchi também tinha vontade política, se colocou totalmente à disposição. Então foi muito fácil. Toda a tramitação, a assinatura do termo de compromisso, isso foi extremamente tranquilo e rápido e sem muitas burocracias, né? Foi importante, esse movimento Riforchi é um movimento mundial e eu acho que dá uma assinatura muito interessante para Gramado, principalmente, porque eu acho que Gramado tem já um protagonismo de várias áreas, né? A gente vem de uma história muito arejada, os nossos antepassados, a Elizabeth Rosenfeld, que tem o teatro aqui, foi uma mulher sui generis na época, uma mulher extremamente admirável e inspiradora até hoje. Então é uma assinatura interessante para a cidade, sim.
E quando eu participei da administração municipal, quando nós éramos colegas da administração municipal, eu, por um tempo, trabalhei no gabinete da primeira-dama e a gente tinha um trabalho muito específico em relação à violência contra as mulheres. E foi ali que eu conheci o pessoal do comitê. Então eu já tinha também um pouco mais de familiaridade com eles. E muito bacana foram as ações que a gente fez, e principalmente porque toda vez que a gente fala em violência contra a mulher, a gente percebia uma busca muito grande de assistência, de ajuda dentro do centro de referência. Então, por mais que algumas pessoas achem que a gente fica sendo repetitivo, a intenção é que a gente fale bastante para que as pessoas, as mulheres que estejam nessa situação, se motivem em buscar ajuda. E nesse sentido, o He4She, toda a movimentação do comitê e toda a receptividade que a gente teve aqui no início dos trabalhos em 2021 foi realmente um dos trabalhos mais fáceis de ter realizado. Muito mais fácil do que fazer evento, né? Muito mais fácil. Muito mais fácil. Fácil, né, cara? E de extrema importância. Esse evento foi um dos primeiros, vai ser dado continuidade. Esse evento foi muito bem recebido. A Câmara toda abraçou esse evento e de extrema importância, né? Para tomar conhecimento do He4She, eles por elas, né? Muitas vezes um slogan parece tão simples, mas às vezes não é. A discriminação que existe, às vezes involuntariamente. É um trabalho muito bacana, parabéns por ter feito parte dessa iniciativa, desse projeto, e que foi o primeiro de muitos que ainda irão acontecer. E um parênteses, então, quando a Karen falou, a gente sabe, por estatísticas, né, a Karen citou aqui que as mulheres trabalham mais, recebem menos, precisa essa equidade, e que é algo que se busca no decorrer dos tempos, no passar dos anos, isso vai se buscando um equilíbrio, mas apesar disso, né, volto a dizer que bacana que as mulheres, e muitas, não tantas quanto a gente gostaria, porque já foi citado aqui também que o número de mulheres no meio político é baixo, né? Mas que conseguem ou que buscam conciliar o trabalho, o lazer, ou a vida doméstica com a política, porque é essencial. É essencial esse olhar feminino, é essencial a mulher ter esse envolvimento e quebrar um pouco esse estereótipo de que a política é masculina. Então, fundamental. Parabéns a todas as mulheres que se envolvem de alguma forma, né, no meio político, aí, trazendo a sua contribuição, que é de extrema importância. Dizer eles por elas parece que não diz muito, mas o significado é muito grande, né? Sim. Então isso aí é um trabalho muito bacana que realmente tem que ser feito, e que a Semana da Mulher que vai ser bastante explorada nesse sentido, valorizando as mulheres em âmbito geral, em diversas áreas, mas que seja muito mais, né, Karen? Não somente nessa semana, né? Exatamente. Eles por elas é extremamente importante nesses espaços de poder, porque 1/3 somente desses cargos são ocupados por mulheres. E também porque o movimento Eles por Elas tem muito link com a violência contra a mulher. E quando a gente empodera também os homens, quando a gente chama os homens para junto desse movimento, quando a gente não exclui eles, eu gosto muito de uma frase da Luísa Trajano, que ela diz o seguinte: nós não somos contra os homens, mas nós somos a favor das mulheres. Porque, e a minha camiseta diz exatamente isso, o feminismo não é o contrário de machismo. O contrário de machismo é inteligência. O machismo pressupõe que os homens são melhores do que as mulheres. O feminismo pressupõe que todos somos iguais e direitos a escolhas individuais e que sejam respeitadas. Então, no momento que a gente traz os homens para junto acolhendo eles dentro dessa luta, né? Ainda é uma luta, eu tenho muita certeza que só engrandece, só faz com que, de fato, a nossa ideia de ter uma sociedade mais justa, onde uma mulher não se sinta desconfortável de sair na rua sozinha, no mínimo, vai fazer bem para todo mundo. Para nós, para eles e para as próximas gerações, sem sombra de dúvida. Isso. O nosso programa ele está chegando ao final. Agradecemos a presença de vocês, um agradecimento especial a Karen, ao Cícero, e eu deixo o último espaço para as considerações finais de ambos. Só mais uma vez agradecer a oportunidade, agradeço a Karen pela participação, de poder trocar um pouquinho da tua experiência e da tua visão aí desse meio político, né? E convidar
então, em especial as mulheres que nos assistem, né, que se engajem, né, nesse meio político, que busquem, que procurem, que mostrem conhecimento, interesse, porque é fundamental a participação de vocês, mulheres, nesse meio. Contribui muito. Eu também agradeço muito o convite, me sinto lisonjeada por estar abrindo essa semana, esse campo de discussões aqui. Eu acho que esse é um primeiro caminho muito interessante para que a gente possa melhorar, exatamente conversar, falar a respeito disso, para que a gente possa pensar e encontrar caminhos de que maneiras a gente consegue fazer com que as mulheres participem mais e cada vez mais ativas. Aqui na Câmara de Vereadores, embora a gente só tenha uma vereadora feminina, uma vereadora mulher, a gente tem um quadro de funcionários bem equilibrado, graças a Deus. Temos muitas mulheres super competentes aqui, à frente de muitas funções, e que isso só seja uma premissa de um futuro, né, promissor para todo mundo e que continuemos assim. Com mais mulheres, né, vereadoras de preferência, tá? Só fica a dica. Lembramos que o nosso programa ele permanece lá de terças a quintas-feiras, às 17 horas, pelo canal do YouTube ou pela nossa página do Facebook. Agradecemos a presença de todos nesta tarde. Muito obrigado. Um bom início de noite a todos.